Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal novamente, professor Manuel Espigo falando. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que é dúvida e muitas vezes as pessoas, quando elas vão fazer exercício, principalmente aeróbio, né? Sei lá, uma corrida, uma caminhada, as pessoas sempre falam assim, nossa, por que que eu canso tanto no começo do exercício? Quer dizer, eu fico ofegante, né? Cansado. Então, ó, fica até o final do vídeo aí, segue a gente nas nossas redes sociais, compartilha o vídeo se você gostar depois do final, ok? Então, a gente vai trazer essas informações para vocês sobre por que que seu corpo, durante o início da atividade, você sente que ele está sempre mais cansado. Fica ofegante, hiperventilando, né? Fica ofegante para respirar. Então, vamos ver lá por que que acontece isso. Tá? Vou tentar explicar para vocês de uma forma bem rápida. Tá? Vamos lá. Então, olha só. A gente tem, nosso corpo, a gente fala de uma transição repouso-exercício. Então, o que que acontece? Se vocês estão parados, não fazendo nenhuma atividade, e começa a fazer um esforço, o corpo tem que produzir mais ATP. Então, a gente produz mais energia. Então, tem que produzir mais ATP por tempo. Só que a energia que nosso corpo tem, ele falei para vocês já, ele tem um estoque de energia bem baixo no nosso corpo, tanto de ATP, CP, como também de glicose. E tem que ter reação química, tem que quebrar essa energia para produzir essa energia para o nosso corpo. E a energia que a gente fala mais aeróbica, que a gente vai ser a predominante durante um exercício, uma caminhada, uma corrida, né, de longa duração, vai ser a via predominante de fonte de energia, ela demora um tempinho para ela funcionar de forma perfeita. Ou seja, falta oxigênio para o nosso corpo. Então, por isso que a gente está falando aqui, ó, no cantinho da tela aqui está assim, ó, déficit de oxigênio. Então, o nosso corpo, o que ele está buscando? Ele usa os estoques de energia que nós temos no nosso corpo, então a gente vai tendo lá maior recrutamento das vias bioenergéticas, das vias ATP-CP, via glicolítica, via oxidativa. Ele utiliza mais o substrato energético que a gente tem estocado e a gente tem uma elevação do consumo de oxigênio de uma forma gradual. Como assim, Manu? Tá acontecendo isso? Olha só, se o oxigênio está no nosso ar, eu tenho que trazer ele para dentro do meu corpo e ele produzir energia lá dentro da minha célula, olha o caminho que ele vai percorrer. Ele vai entrar pela via respiratória, né? Então, nariz, né? Traqueia, vai até os pulmões. Aí, muitas vezes lá nos pulmões, ele vai ter, no caso, uma difusão de gás, vai entrar na circulação, no sangue, hemoglobina, né, está ligada na hemácia, ela vai transportar o oxigênio até a célula tem que ser colocada para dentro da célula, entrar na mitocôndria da célula para depois, no caso, começar a produzir energia de forma aeróbica. Então demora um pouco. Então, se a gente utiliza energia de forma mais anaeróbia, a gente vai ficar ofegante porque a via ATP-CP gerou um substrato, né, a gente fala um resíduo que chama fosfato inorgânico. A via da glicose anaeróbia gera ácido lático, a gente falou, gera um pouquinho de sensação de desconforto, queimação. E o ácido lático, para ser eliminado, ele pode ser eliminado pelo tamponamento que a gente fala. Então, a respiração, quando está mais ácido no nosso sangue, nosso corpo ele respira, ele tenta ventilar mais para jogar esse ácido para fora do nosso corpo através do CO2. Então, assim, o que a gente tem no começo, a gente olhando esse gráfico aqui, a gente tem uma falta de oxigênio no começo do exercício. Manu, quanto tempo demora mais ou menos isso aí? É em torno de 3 até 5 minutos. Depois a gente começa a pegar essa parte do gráfico, a gente fala que está em um estado de equilíbrio, né? Então, quando as pessoas começam a fazer o esporte, começam a fazer uma corrida, uma caminhada, vocês vão ficar ofegante no começo, porque está faltando o corpo equilibrar o tanto de energia que ele precisa, utilizando as vias metabólicas, equilibrar o tanto de energia que ele precisa para suprir a necessidade daquela atividade. Quanto mais intenso for o exercício, mais produção de ATP ele vai ter que ter. Tá? Então, esse consumo de oxigênio, né, para chegar num nível, ele produz energia suficiente para o corpo dele ficar equilibrado, sem formação de resíduo, liberando todos os metabólitos, né, eliminando todos os metabólitos produzidos com o exercício, ele ficar equilibrado e não ficar sentindo a fadiga, demora de 3 a 5 minutos. Pessoas muitas vezes relatam assim, falam assim, nossa, mano, mesmo depois de 3, 5 minutos, eu preciso de 10 minutos. Talvez se a gente pega uma subida, ou se a gente sai muito forte para uma atividade, sai com intensidade muito alta, você sente que esse desequilíbrio ele perdura por mais tempo. Tá? Então tem pessoas que relatam isso também. Ok? Então,
Isso aí chama déficit de oxigênio. Então, nosso corpo ele precisa entrar num estado de equilíbrio, ele demora de 3 a 5 minutos pela fisiologia para acontecer isso, numa intensidade constante. Se a gente aumenta muito essa intensidade, as pessoas podem sentir esse desequilíbrio por mais tempo, um pouquinho, tá? Mas quanto mais treinado a gente for também, o que é legal, nosso corpo ele se adapta a isso. Ele consegue estocar oxigênio lá dentro do músculo, ele consegue ter uma absorção de oxigênio mais rápida para a musculatura, extrair o oxigênio do meio ambiente para chegar na nossa célula de forma mais rápida. Então, esse déficit de oxigênio com a pessoa que é treinada, ele é menor. Então, as pessoas muitas vezes conseguem correr rápido, por exemplo, e sentir pouco efeito desse déficit de oxigênio no início. Mas todo mundo, com certeza, por causa da fisiologia, né, explicando a fisiologia, todo mundo sente essa hiperventilação inicial. Por isso que eu falo para vocês, para tentar minimizar isso, o que a gente pode fazer? Fazer um bom aquecimento, fazer uma hiperventilação, né, para o exercício. Então, sempre quando vai fazer uma prova de corrida, vai fazer uma corrida, quando você faz um aquecimento, você já aumenta seu metabolismo, aumenta a quantidade de oxigênio muscular, isso aí vai fazer você sentir o déficit de oxigênio um pouquinho menor. Agora, se você está em repouso total e vai sair correndo, numa intensidade mais alta, esse déficit vai ser maior. Até você equilibrar, você vai sentir bastante. Tá? Então fica a dica aí. Então, a gente vê assim, ó, num exercício leve, o déficit de oxigênio é menor. A gente vê no gráfico da direita aí, ó, que o nosso déficit de oxigênio acaba sendo maior quando a intensidade do exercício é mais intensa. Então, se eu for fazer uma caminhada, um equilíbrio rápido, se eu for com a minha condição física, se eu for fazer uma corrida, eu vou demorar um tempinho mais, eu vou sentir uma sensação mais de desconforto. Tá? Isso é em todas as pessoas, ok? E o que contribui, né? Que nem assim, quando a gente para o exercício, a gente tem um efeito que a gente fala que é muito importante para quem quer emagrecer também, chama EPOC, é o excesso de consumo de oxigênio pós-esforço. Como nós tivemos lá um déficit de oxigênio inicial, nosso corpo, quando a gente para de correr, para de fazer exercício, está uma bagunça lá dentro. Está com acúmulo de fosfato inorgânico, está com acúmulo de ácido lático, muitas vezes, a temperatura do corpo está mais alta, ele está com poucas reservas de energia, que ele depletou tudo, e ele tem que restaurar tudo isso aí. Então, nosso corpo, ele fica, depois do exercício, ele fica consumindo mais oxigênio. E é também nessa hora que a gente utiliza também a gordura como fonte de energia, tá? Então fica a dica, quando a gente separa os exercícios, vamos supor que você faça musculação de manhã e faça, no caso, um aeróbio à tarde, vai ajudar a aumentar o EPOC. Para quem quer emagrecer, é muito viável esse método, né, de dividir os treinamentos, tá? Então, eu vou ficar por aqui com esse conteúdo, tá? Que é um conteúdo rápido, simples, né? E eu volto com vocês aqui. Então, gostou do conteúdo, né? Segue a gente, compartilhe, tá? Então, manda esse link para outras pessoas ver o nosso conteúdo também. E se tiver alguma dúvida, novamente, coloca lá nos comentários a dúvida de vocês. Vamos estar aqui para suprir essas dúvidas, tá? De antemão, fico aqui, agradeço a todos, um abração, até o próximo vídeo.